Bem-vindo a todos ao DV Cash. E essa é a primeira edição do nosso programa, cujo intuito é trazer médicos de valor, médicos que tiveram uma jornada, que construíram algo para mostrar, para incentivar e mostrar para vocês como é que vocês podem ter atitudes empreendedoras. E o que é isso? Atitudes empreendedoras não é apenas simplesmente montar uma empresa, mas é o fato de você ter uma atitude mediante a circunstância que você vive. É o ato de você intraempreender, ou seja, você ali no hospital fazer a diferença. É o fato de você, dentro da sua carreira, você a construir de maneira muito mais consciente e ajudando as outras pessoas. E pode ser um negócio, pode ser dentro do seu ambiente de trabalho, pode ser socialmente e assim por diante. E hoje, nesse primeiro episódio, não poderia ser mais especial e trazer pessoas tão especiais, né? É um marco como, né, vou apresentar logo mais, né? E antes de apresentá-los, vou apresentar aqui o nosso co-host, Pedro Victor, que é acadêmico de medicina. Ele participa de várias ligas ali. Deixa ele falar um pouquinho a respeito dele. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Igual o Vitor falou, sou o Pedro, estudante de medicina. Estou ali no ciclo clínico ainda, porém, desde o início eu sempre sonhei e sou apaixonado pelo empreendedorismo, né? E eu sei quanto grande é difícil para um estudante de medicina estar nessa área do empreendedorismo. E igual o Vitor falou, sempre eu tive aquele sonho de construir e fazer uma diferença na faculdade. E estou aqui no DVCast, junto a ele, para entrevistar duas pessoas importantíssimas, que irá nos ajudar aqui a entender um pouco mais dessa área, né? Justamente, eu acredito que o exemplo, ele nos ajuda a reproduzir e assim por diante, para que a gente possa ser pessoas melhores. E já apresentar os nossos convidados aqui, nós estamos aqui com o professor Selmo Porto, ele que está há mais de 60 anos ajudando na educação e na formação de novos médicos, é professor, escritor, mais de 9 livros, e a maioria conhece ele por professor Selmo Porto, por Portinho pelo livro, né? E assim por diante. Ele, ao longo da sua carreira, ele já ajudou a fundar instituições como academias, Academia Goiânia de Medicina, entre outras, e defensor do exame clínico, da semiologia e de pilares de boa prática, da excelência, ambos são. E agora apresentando também o Dr. Arnaldo, terceira geração na família de médicos, cardiologista, ambos são cardiologistas, e ele que também é membro da Sociedade de Cardiologia, de várias sociedades, e também escritor, coautor, editor, e sempre ali fazendo a diferença. É parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, do Hospital Santa Helena de Goiânia, e também acredita muito em exercer a medicina de excelência. Ambos são empreendedores, empreendedores e fazem a diferença não só em Goiânia, mas no Brasil, e carrega ali um legado e está deixando também um legado na área médica. Então sejam muito bem-vindos, Dr. Selmo, Dr. Arnaldo. Eu gostaria até mesmo, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem, Dr. Arnaldo, Selmo. Fala. Muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com jovens que estão desejando abrir caminhos para empreendedores. Mas eu quero dizer também que é uma honra para mim estar aqui ao lado do meu filho, Dr. Arnaldo Porto, médico, cardiologista, clínico, coautor de todos os meus livros, e que vocês não imaginam, um pai ter o filho ao seu lado fazendo um podcast. Fico muito feliz mesmo de proporcionar esse momento, né? Também gostaria muito de agradecer a vocês, né, essa oportunidade de estar participando desse podcast, junto com meu pai, que é minha inspiração, né, e um cara super atualizado e que vai, ao longo da nossa conversa aqui, vamos tentar ajudá-los e mostrar para vocês como é que foi empreender as nossas vidas como médicos, né? Uhum. E até mesmo aproveitando, eu acho que empreender é fazer as coisas, mesmo que você esteja um pouco nervoso. Então, esse é o primeiro episódio, né? Então é normal que venha assim, aquela ansiedade, aquele nervosismo. E mesmo assim, a gente tá aqui e fazendo acontecer. Porque a gente... Aprender para ser melhores empreendedores, né? Igual vocês já são e a carreira que vocês construíram, né? Se vocês estiverem com as mãos frias,
um certo nervosismo, é ótimo, porque as coisas que a gente faz com emoção são aquelas que mais têm qualidade, aquelas que não desaparecem. As coisas feitas como rotina passam e ninguém dá valor para elas. Perfeito. Então, eu estou tranquilo aqui. Eu Você tô, já te- tá habituado, né? eu tô tentando ainda, mas vamos chegar lá. Vai ficar. E gostaria de aproveitar e perguntar como é que é, né? Como é que foi ali desde o princípio, ali dentro da faculdade para vocês? Já tinha um olhar assim, de fazer diferente, de construir algo, ou, poxa, acho que a gente precisa construir algo que vai ajudar-nos a melhorar em determinado ponto. Como é que era isso? Como é que foram as atitudes, os comportamentos? Deixa o doutor Arnaldo falar, porque ele A está mi- mais recente, a- então ele, a- ele a- lembra melhor. A minha entrada na faculdade de medicina já não há alguns anos, né? Eu iniciei meu curso em 1979. Foi com certeza inspirada na história do meu pai, do meu avô, que também foi um cardiologista pioneiro no Brasil. E naquela época, quando eu entrei, eu pensava em ter uma carreira de sucesso, de ser um médico que conseguisse fazer as coisas que eu vi meu pai fazendo, meu avô fazendo, e desde o início o curso de medicina que eu procurei fazer da melhor maneira possível, aprender o máximo que eu pudesse praticar, porque eu tinha uma certeza, uma convicção que para você poder empreender como profissional liberal ou como empresa na área médica, que eu também, tenho até hoje, você precisava saber muito. Então isso foi, desde o início, um projeto, né, ser um bom médico, ser alguém que sabia o que estava fazendo da melhor maneira possível, para poder transformar aquilo em uma profissão, em resultados que eu tenho até hoje buscado da melhor maneira possível. Vocês estão em plena vanguarda. Colocar na medicina o conceito de empreendedorismo. Isso não existia no conceito, no desejo dos estudantes de medicina quando eu fui estudante de medicina e mesmo quando o Arnaldo foi estudante de medicina, ainda não havia entendido que empreendedorismo é a capacidade de fazer de uma maneira bem simples e fazer algo bem feito e que tenha consequências práticas. Então, é interessante eu me colocar em perspectiva de vocês. Um jovem estudante de medicina, outro jovem aqui à minha frente, pensando e perguntando como é que foi no início. Foi totalmente diferente do que está acontecendo hoje. Totalmente diferente. Bacana. E até aproveitando, você falou dessa parte da excelência, assim, por gente ser um bom médico. O que seria um bom médico? Quais são os comportamentos e atitudes de um bom médico? O senhor quer começar? Não, eu tenho uma consciência absoluta disso, que eu conheci milhares de estudantes de medicina, milhares de médicos, e ficou muito claro para mim que o grande médico, o bom médico, não é aquele que trabalha com o último equipamento ou faz a última técnica operatória. Certa vez, conversando com meu amigo Adib Jatene, num congresso que nós estávamos participando junto, não foi ninguém na nossa palestra. Estava vazio o auditório, mas nós fizemos a palestra para 3 ou 4 gato pingado que estavam lá, para cumprir a nossa obrigação. Mas aí eu disse para o Adib, eu sei que você foi o responsável por fazer funcionar a atenção primária no Brasil. Tinha sido criado do ponto de vista teórico, mas quem montou o primeiro posto de saúde e disse isso aqui é uma atenção primária foi o Adib Jatene, um cirurgião de grande renome na vanguarda. Aí eu disse para ele, isso que você fez
um posto de saúde tem muito mais importância no sistema de saúde do que quando você faz um transplante cardíaco. O transplante cardíaco não provoca nenhuma mudança no sistema de saúde. Ele é um comprometimento, ele é uma parte final do processo de saúde, é fazer a troca de um coração. Enquanto lá no posto de saúde, você tem a oportunidade de impedir que o doente seja necessário fazer um transplante mais adiante. Porque os doentes vão lá antes, às vezes, de estarem doentes. Eu fiz esse preâmbulo para vocês ver que eu tenho umas coisas bem definidas na minha cabeça depois de tantos anos. Eu vou esperar sempre o doutor Arnaldo fazer a participação dele para eu criar um clima aqui de o máximo de expectativas, que é o que interessa na comunicação, não é verdade? Se nós estivermos aqui falando banalidades, o primeiro que ligar esse podcast, desliga ele. Então, nós temos que ter alguma coisa que é parte do empreendedorismo, que é a capacidade de comunicação. Ninguém é empreendedor sem ser um bom comunicador. E o médico não faz diferença, não é diferente. Não é, doutor Arnaldo? Na verdade, concordo com tudo isso e dando uma visão de ter sido um médico que a maior parte do tempo passou lidando com pacientes dentro de um consultório, dentro de um hospital. Respondendo a pergunta do Vitor, na minha opinião, o que é ser um bom médico? Ser um bom médico é aquele médico que está bem preparado, que gosta do que faz e que é capaz de compreender o paciente como um todo. Que é a pessoa que te procura com uma dor no peito, além daquela dor, tem ali toda uma história de vida, de angústias, de relações. Então, o bom médico, ele está treinado para entender, para investigar e para tratar aquele problema que o paciente se apresenta, mas também ele é capaz de sentir o momento do paciente. Ele é capaz de provocar no paciente uma sensação de segurança, de que está fazendo a coisa certa, que está no lugar certo. Então, não é só a capacidade técnica, é principalmente e também a capacidade de se relacionar com o ser humano, né? Lembrar que não é só um paciente, né? Mas sim um ser humano, né? Em relação ao bom médico, passando agora para minha parte, vocês acham, falando sobre o bom médico, o que é e tal, em relação a um bom estudante de medicina, no caso, desde a faculdade, relacionado ao empreendedorismo também, o que vocês acham o que um estudante de medicina pode fazer diferença para destacar lá na frente? Primeiro, ele tem que ter consciência que não se aprende medicina em sala de aula. É a primeira coisa que devia avisar para o estudante de medicina: vocês não vão aprender medicina assistindo a aula teórica. Então, a regra principal, número 1, que não tem exceção, fazer. O ensino médico tem que ser todo orientado para fazer, porque senão eu posso saber muita coisa e não saber fazer nada. Essa que é a base de um ensino médico de alta qualidade. Eu fiz inúmeras propostas dentro da minha carreira universitária, que foram transformadas em livros, inclusive, porque eu tenho uma visão muito clara, muito simples, talvez até bastante ingênua. É que eu acho que só o médico que sabe fazer uma consulta, conforme mostra esse guia aí, que o doutor Arnaldo vai falar sobre ele, com certeza, somente o médico que aprende a fazer bem, que gosta de fazer bem o exame do paciente, a consulta, é que vai fazer uma boa medicina. Porque ali naquela hora, ele está fazendo duas coisas. Ele está identificando a doença. Isso é uma coisa. Não precisa nem médico para identificar a doença hoje. Cada vez vai ter mais possibilidades da doença ser identificada por equipamentos.
Mas a outra coisa que é decisiva, ele está conhecendo o doente. Entendi. Saber a doença, mas não saber o doente, você não sabe nem qual medicamento que ele deve usar, não sabe nem conversar com ele. E eu acho que o doutor Arnaldo tem alguma coisa a falar sobre isso. É, claro. Então, isso eu entendo que desde o primeiro ano é fundamental o estudante estar consciente que ele não está ali para poder assistir a aula teórica e decorar capítulo de livro. Isso é importantíssimo, porque se não fizer isso, ele também não vai conseguir fazer diagnóstico adequado, não vai saber tratar. Mas ele está ali para aprender a se relacionar com pessoas, com o paciente. Eu Sim. acho que esse é o ponto que vai transformar a vida do estudante, que vai Hum. ajudá-lo a empreender uma carreira médica no caminho que ele quiser, ou fazendo exames, ou sendo empresário, ou sendo um profissional liberal, ou sendo um educador, enfim, esse é o ponto principal, porque nem o professor, como é que você vai ser professor se você não sabe se relacionar com o paciente, se você não tem a capacidade, de se ligar àquela pessoa com seus problemas, como é que você vai ensinar isso? Uhum. Então, desde o início, o estudante tem que estar focado nessa situação. E é interessante você comentar, porque a ONU ela mapeou as 10 principais características comportamentais dos empreendedores de sucesso. E uma das características comportamentais é que o empreendedor ele sempre busca oportunidade. Então, né, o acadêmico, se eu entendi muito bem, ele sempre tem que buscar a oportunidade de aprender da melhor forma, e pelo visto é a parte prática. Então, Eu vou te dar um exemplo aqui do que é o que você está falando em parte prática, para mim, é o resumo do verbo fazer. Quando eu coordenei, junto com a diretoria estudantil, a Liga de Geriatria, eu fiquei pensando, explicar algumas coisas sobre a pessoa idosa, sobre as doenças nas pessoas idosas, um pouco vai ajudar. Sabe o que nós fizemos? Nós criamos a casa ideal da pessoa idosa dentro do Flamboyant. Nossa. Não fui eu, não, foram os estudantes. Eles estudaram, procuraram arquitetos, foram nas casas que vendem equipamentos, nas lojas que vendem qualquer tipo de material, e fizemos uma casa dentro do Flamboyant, em que os estudantes ficavam lá matando a curiosidade das pessoas que entravam na casa. As coisas mais simples, por exemplo, a altura do vaso sanitário. Em determinado momento da vida, não pode ser baixo. Ele tem dificuldade de levantar. Se o vaso sanitário for um pouco mais alto, facilita muito. Isso é fazer. Porque ele não precisava ler em livro nenhum mais. Isso. Ele viu, o idoso chegou lá, olhou aquilo, perguntou curioso, por que isso aí é tão alto? Isso eu vi algumas vezes acontecer, porque eu passava lá algumas horas com os estudantes, vendo o que estava acontecendo com as pessoas que entravam na casa da pessoa idosa. E isso, para mim, é empreendedorismo na área estudantil. É uma liga acadêmica sair da rotineira atividade que ele está acostumado a ter na faculdade e mudar tudo. Isso pode fazer em qualquer área. Em qualquer área é possível os estudantes passarem a ter ação, iniciativa, melhores do que aquelas aulas programadas. Parece que eu estou sendo um pouco iconoclástico, né, de falar desse jeito, que eu estou desprezando os professores. Pelo contrário, eu tenho o maior respeito pelo professor que consegue despertar o interesse do estudante por fazer. O que só desperta interesse de memorizar para passar no primeiro vestibular que tiver, seja para entrar na faculdade, na prova na residência, seja o que for, memorizar, porque essas provas que dão aí para fazer escolha não mostra nada de um médico, mostra o que ele conseguiu decorar. O que o cursinho faz, né? O médico curso, ele faz isso, ele faz uma série, vai influenciando na cabeça até que a pessoa, ela estabelece a capacidade de responder certo aquilo. Mas pergunta se ele sabe fazer aquilo.
E tem um grande problema, que esse tipo de treinamento, de situação, o indivíduo não retém 30%, porque Você ele está não sendo fez. muito otimista, doutor. Não Não, é, não retém 10%. Tem um estudo feito na Inglaterra sobre anatomia. A pirâmide do aprendizado. 10% só ficou após 3 anos depois de passar pela anatomia. Então isso é muito grave, né? Quer dizer, então Uhum. aonde que empreender, por exemplo, em cardiologia, você criar uma situação que você possa estar participando tanto do primeiro atendimento e às vezes acompanhando até o último ato, uma angioplastia, por exemplo, ali, aquele dia, aquele momento em que você esteve junto, você vai aprender muito mais do que ler, decorar e assistir uma aula no quadro, que eu acho que nem isso existe mais, né? Eu acho que já é Hoje a maioria é no tablet. Slide, Mas não tem projetar. Aqui. diferença nenhuma do ponto de vista pedagógico. Né? Não tem diferença nenhuma. Se você usa um quadro negro com giz, ou você usa um quadro branco com canetas vermelhas, ou você usa um slide projetado na tela branca, ou olha no seu tablet, isso tudo tem a mesma capacidade de só fazer uma coisa, transmitir informações. Mais nada. Você falou muitas vezes na palavra atitude. Atitude não se aprende estudando em livros, nem assistindo aula. É fazendo. Mas o exemplo é fundamental. Se você, junto com o preceptor que não souber fazer aquilo, você vai aprender errado e nunca mais vai esquecer o errado. Nada mais com certo. Porque o exemplo, a atitude, é muito mais educativa do que uma aula que qualquer um pode preparar e dar ela muito bem. O senhor falou de exemplo, já vou até puxar para uma temática que queria muito fazer a pergunta, né? Que é o exemplo arrasta e o senhor nasceu num berço onde seu pai era cardiologista, você é cardiologista e Dr. Arnaldo, seu filho, também é cardiologista. Como é que foi esse exemplo do seu pai para você e depois de você para o Dr. Arnaldo e o seu avô, é claro, também. Meu pai era médico numa cidadezinha de 1.000 habitantes, na divisa de Minas com Goiás, à beira do Rio Dourados, é onde eu passei minha infância. A primeira vez que eu provavelmente comecei a interessar em medicina foi quando eu acompanhava meu pai nas casas dos pacientes que não podiam ir ao consultório. Aquelas pessoas mais idosas, com dificuldade para andar, e ele saía no final da tarde com aquele estojinho, com a seringa esterilizada, né, o medicamento que ia ser feito, injetável, e eu ia junto com ele na casa da pessoa que ele estava visitando. Eu me lembro da dona Maria Machado, que era uma pessoa muito educada, muito gentil, que ela, quando percebeu que eu ia, ela deixava sempre uma cestinha de suspiro. Vocês conhecem o suspiro? Conheço. Hoje eu acho que não usa isso mais. Quase não tem. Não é? Ela deixava para me agradar, porque ela estava fazendo o quê? Ela estava dando um retorno para o médico dela, que era o meu pai, agradando o filho dele. Eu acho que foi aí que eu comecei a Interessante ser na médico. medicina. Eu não pensei em ser médico algum dia. Não, eu não cheguei um dia e falei, agora eu vou ser médico. Eu fui tendo uma vida que me levou para a faculdade de medicina. Não teve essas dúvidas filosóficas que às vezes os adolescentes têm para saber qual profissão que vai fazer. Eu fui fazendo tudo naturalmente para chegar em medicina. Eu não sei se o doutor Arnaldo foi a mesma Num coisa. outro momento, né, da história, sem acompanhar meu pai na casa do paciente, eu acho que foi muito parecido. Na minha infância, lá em Araguari, quando meu avô já estava numa cidade um pouco maior, tinha um hospital, e eu andava ali rabiando ele para poder ver. E ele tinha lá as pessoas que ele atendia. Depois, quando mudamos para Goiânia e acompanhando o dia a dia do meu pai, algumas reuniões dos médicos na minha casa, das sociedades, e aí também não tive essa dúvida filosófica do será o que eu vou fazer, será qual é a minha vocação? Não, eu acho que naturalmente eu evoluí nessa direção e decidi ser médico, né? E teve algum momento assim chave que falou assim, olha, isso daqui é para mim.
Para mim não, para mim foi muito natural essa evolução ao longo ali da minha final da minha adolescência e início da minha idade Eu acho adulta. que não existe isso. Não existe esse momento chave. Não tem uma virada de Legal. Não chave. existe isso. Legal. Isso é apenas uma maneira de marcar um episódio mais importante. É uma sequência. Legal. Ela começa muito antes da pessoa estar na faculdade de medicina. É dia a dia que as coisas vão acontecendo. Pode até que em um determinado momento, um obstáculo muda o caminho da pessoa. Mas falar, agora eu vou fazer isso, eu vou ser médico. Não foi assim. Isso eu acho um pouco romântico e talvez em alguns casos, a gente tem até, conhecimento, por exemplo, de um médico que na adolescência descobriu que tinha um problema renal. E aí ele falou: "Não, eu vou ser médico", e depois acabou evoluindo e se especializando naquela área. E de ortopedista que tinha um problema de paralisia infantil e que resolveu, em razão daquilo, ser médico e virou ortopedista. Mas isso são, na minha visão, as exceções, Perfeito. né. E são motivações. A motivação existe. Uhum. Esse que o Arnaldo deu o exemplo, um médico muito conhecido meu, um grande médico, aliás, ele foi motivado por um problema pessoal a fazer a medicina. Eu conheço filhos que foram motivados para a fazer alguma coisa relacionada com o pai ou o avô. Isso é motivação, isso é verdadeiro, isso funciona, isso é algo real. Mas não é todo mundo vai ter esse tipo de motivação, não. O arroz com feijão, o dia a dia é mais simples. Isso aqui está muito romanceado quando fala a minha única vocação seria ser médico. Eu não digo isso, nunca disse. Eu poderia ir para outra profissão sem nenhuma diferença para fazê-la com seriedade, com motivação para trabalhar bem. Então, não acredito nessa história de motivação. É uma sequência normal. Ou uma decisão que a pessoa fala, eu preciso de saber o que eu vou fazer. Eu tenho que ganhar minha vida. Eu acho que médico é muito bom para ganhar dinheiro, o que é uma ilusão. Exato. Esse aqui é um dos problemas, é perder a ilusão. O médico que perde a ilusão de ser médico, ele vai ter uma síndrome de burnout. Ele vai ficando cada vez mais triste, ele vai perdendo o interesse, ele vai ficando desmotivado, ele vai começando a ficar deprimido, ele vai começar a tomar alguma bebida alcoólica, ele não larga a profissão, porque é muito difícil de deixar de ser médico. Uhum. Na questão, por exemplo, voltando para o estudante de medicina também, eu creio que a dúvida da maioria das pessoas que estão cursando, a questão da residência, né? Igual o senhor foi para cardiologia, o seu filho também. Teve pelo menos um ponto de chave que vocês acham que, não, eu vou fazer cardiologia. Como vocês escolheram a cardiologia, a área que vocês queriam atuar? Eu não escolhi cardiologia coisa nenhuma. Não tinha residência quando eu formei. Você fala com tanta naturalidade, né? A escola não tinha residência em cardiologia. Tinha 4 residências, começando no mundo. Era clínica, pediatria, ginecologia e cirurgia geral. Só tinha uma dessas 4. Eu fui para a clínica. Era em Goiânia? Não, eu formei em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas isso é válido para o mundo inteiro. Uhum. Naquela época, as primeiras residências, elas foram feitas nos Estados Unidos na década de 40, 50, que foi criada a residência de cirurgia. Eram tempos diferentes. Eu não fiz residência nenhuma, eu formei e fui trabalhar. A única coisa que eu consegui fazer foi ir para o Dante Pazanese, passar lá 6 meses, para poder aprender um pouco mais de cardiologia, porque o meu pai era cardiologista e eu pensava, eu vou trabalhar com ele, que pelo menos eu arranjo uns clientes para trabalhar. Eu não sei o que aconteceu com o Arnaldo. Não, a minha escolha também foi muito inspirado no meu pai e no meu avô, né? E quando estava fazendo o curso, eu vi que aquilo me agradava, era uma área que me interessava, eu sempre gostei da relação
médico-paciente, da decisão clínica, nunca tive uma vocação cirúrgica. E seria ali no internato ou dentro da Olha, faculdade? lá a partir do 4º ano, 5º ano, essa ideia já começou a se formar na minha cabeça, né? Então eu já comecei a dedicar mais. Na nossa época era um pouco diferente da de vocês, que no 5º ano eu já dava plantão, Uhum. porque havia uma carência de médico e o quintanista junto com o médico formado, e sextanista já era quem tomava conta de muitos hospitais. Ô Pedro, você quer ver como é diferente? Na minha época não tinha nem internato. É mesmo. Era o curso, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, nas cátedras. Era o sistema de cátedra. Mas as cátedras eram muito melhor que os departamentos e as disciplinas, porque era uma escola. Se você fizer uma avaliação do que foram as cátedras, você vai ver, por exemplo, que a oftalmologia, para dar um exemplo fora da minha área, a oftalmologia na minha escola era um professor, um catedrático, como se chamava, Hilton Rocha. O que é? Explique, que eu mesmo não sei como é Eu também, eu nunca não- tinha ouvido falar. O Hilton Rocha foi um dos pioneiros da oftalmologia do Brasil. Eles não Ah. entenderam, papai, o que é um catedrático. Porque o Mas não catedrático acredito. Porque o Catedrático. catedrático é uma figura que no Brasil desapareceu, mas na Europa ainda existe. Ainda existe. E o sistema de ensino é prático? Como é que é esse? O catedrático é aquele professor que cumpriu todas as tarefas, ultrapassou todas as dificuldades e, num determinado momento, abriu a possibilidade, um concurso, pode ser na Alemanha, podia ser no Brasil, podia ser em qualquer lugar do mundo, para escolher aquele que se mostrasse mais competente. Aí ele ganhava a cátedra. E ele aí era realmente um chefe. Ele escolhia os assistentes, ele era empreendedor. Porque ele tinha que arranjar, inclusive, dinheiro para fazer a cátedra dele funcionar. Uhum. O professor Hilton Rocha, esse exemplo que eu te dei, ele construiu um hospital com a ajuda dos clientes, das empresas lá de Belo Horizonte, que marcou época no Brasil com a oftalmologia. Então, isso é o catedrático. O catedrático perdeu o lugar. Ele foi substituído pelo titular. E atualmente eles estão até tirando o nome de titular para colocar nome assim de preceptor. Preceptor não quer dizer nada do ponto de vista de escala, de hierarquia. Quer dizer nada. Por que escolheu o preceptor? Para não comprometer. Porque quando falasse que era catedrático, era outra história. Esse podia falar. Ele tinha voz ativa em qualquer lugar que ele fizesse. Isso era um sistema que fazia a medicina bastante diferente atual. O ensino, então, era completamente diferente. E ele formava médico de verdade. Que tinha mais essa prática que o senhor estava falando. Total. O estudante que ia lá para o Hospital São Geraldo, que o Hilton Rocha fez, ele assistia a fazer tudo. Entrou lá para fazer a disciplina, a cátedra de oftalmologia, ele começava a participar de tudo. O ensino era baseado na prática. Mas tem que ser. Medicina é um ofício. O filósofo não precisa fazer nada de prática, porque ele trabalha com a mente dele. Mas o médico, o dentista, o enfermeiro, eles trabalham direto com fazer. Então, era por isso que era bom o ensino, era fazer. Nós ia para a enfermaria, eu tomava conta no 3º ano de medicina, na cátedra de semiologia, onde eu fui interno, que tinha isso. Aquelas que a gente desse mais jeito, que o catedrático aceitava a gente, às vezes fazia um concursinho interno. O catedrático, vocês estão vendo que era o dono. Era o dono. Era o chefe. Não existia democracia nenhuma. Ele escolhia, né? Passava aqueles alunos lá, chegava no fim do curso dele, a gente ia lá para saber se ele aceitava a gente como monitor. Aí, às vezes, ele já conhecia todo mundo, que ia lá todo dia, né? Aí fazia, às vezes, uma avaliaçãozinha e aceitava um certo número como monitor. E o monitor, no 4º ano de medicina, já era responsável pelo doente. E o que acontecia naquela época? Quando eles terminavam o curso, a maior parte, ou praticamente todos, iam
trabalhar a partir do próximo dia depois da formatura em diferentes cidades, lugares. Não tinha história de estágio, residência, nada disso. Quer dizer, então, todo o conhecimento que tinha na época, a maior parte dos estudantes que se dedicavam já sabiam e praticavam aquilo logo depois que formavam. Na minha época já era um Já pouco foi diferente, já foi diferente. Aí já precisávamos da residência para poder ficar mais tempo próximo ao paciente, ter independência para fazer as coisas. Então, esse foi o próximo passo. O que está acontecendo hoje? Precisa ter, inclusive, algo um pouco além da residência tradicional. A medicina evoluiu de tal maneira que ela vai ter que ser organizada de outra maneira. Vai ter que estabelecer claramente cuidados primários, cuidados secundários, cuidados terciários, cuidados quaternários. Porque o doutor Arnaldo, por exemplo, na área dele, ele trabalha no nível de terciário e quaternário. Ele trabalha com problemas difíceis. E o que vai para cuidados primários? Eu fui 30 anos médico de um posto de saúde. Lá eu fazia cuidados primários. Depois eu tinha já um conhecimento de cardiologia e fiz paralelamente a atividade como cardiologista. Mas eu estava preparado para trabalhar num posto de saúde. Não era para fazer encaminhamento, não. Era para atender bem atendido e fazer o que eu pudesse. Somente uma parcela dos pacientes eram encaminhados para os especialistas. Mas a gente era resolutivo. Você sai resolutivo do curso? Realmente, não. Pô, tem que ser sincero mesmo. Exato. As escolas perderam a capacidade de formar o médico. Elas fazem um projeto de médico. Aí todo mundo vai para a residência, não é verdade? Acreditando que vai resolver. Não. Todo mundo não. Isso é importante. Até Quantas vagas de residência nós temos hoje no Brasil? Estimando 20 mil. R1 tem 20 mil vagas. Quantos vão se formar esse ano? 50 mil. E os outros 30 mil? Vão ficar sem fazer E os residência. 30 mil que ficaram para trás o ano passado? É um represamento imenso que está tendo no Brasil. É tão grande que eu fiz uma pesquisa no Conselho Federal de Medicina para saber quantos médicos tem no Brasil. Tem 580 mil, quase 600 mil atualmente. A metade não tem especialista. E o senhor acha que é certo o pessoal, igual muitos médicos a gente vê, ir para pós-graduação, em vez de escolher uma residência? Essa pergunta é polêmica. Vamos só fazer uma pausa para um cafezinho. Aí é bom, O senhor já tá cafezinho é bom. com medo, ele tá ter esfriado. A gente fez até um... Inclusive é Aí, ó. personalizado. Lógico, para lembrar. Um brinde. Vocês são Um muito reconhecimento gentis, aí. hein? Atrás tem ali, ó, doutor de Vocês valor. são Aquela muito pessoa que faz a diferença. Exato. Olha aí que chique. Já tem café? E eu gosto do açucrinho, sabe? Para não fazer hipoglicemia. Né? Eu gosto do açúcar. Eu não acho que açúcar seja uma alimentação. Ela pode ser normal, sem precisar fazer nada especial. Eu acho que começar a comer todo dia McDonald's, aí vai ter problema. Igual minha mãe fala. Aí vai ter problema, porque é ultraprocessado. É igual minha mãe fala, tudo nessa vida é moderação, né? Não pode ser nem no excesso e nem no pouco. Mas essa questão da residência hoje, ô Pedro, vocês estão num momento muito difícil. É preciso reconhecer isso. Você passa agora a ficar obcecado para passar numa residência. E não está fácil mesmo, não. Agora está fazendo aquela residência única, igual o vestibular único, né? Que você faz, você não sabe nem onde vai fazer residência, não é isso? E aí não está gravando ainda, né? Mas Tá gravando já. a pós-graduação, qual que é a questão da pós-graduação? Porque não tem outra opção. Então, uma parte considerável para poder melhorar um pouco a formação, para poder preparar-se para enfrentar o dia a dia, vai ter que fazer uma pós-graduação. A questão é, e as pós-graduações? O que está acontecendo com as pós-graduações? Eu fiz essa pergunta para a presidente do Conselho Regional de Medicina, quando nós estávamos fazendo uma atividade conjunta,
se lá no conselho registrava o diploma de especialista dessas pessoas que fazem essas pós-graduação que se oferece todo dia pela internet. Não pode fazer, porque a especialização ela é reconhecida numa lista que o Conselho Federal de Medicina fez. Uhum. Então a pessoa faz para melhorar um pouco o conhecimento, mas ela não pode se intitular especialista. Uhum. Ela não é especialista. Não tem um RQE, Não né? tem o RQE. Não tem. E o RQE, só a metade do formando vai ter. Você imaginou isso mesmo? Exato. Cada dia fica, igual o senhor falou antes, mais afunilando e ficando mais difícil para alguém que quer buscar uma especialização e tem que passar para outros sentidos, né? Que às vezes não vai ter aquele preparo como uma residência. Não vai ter, ele vai ter um preparo adequado para que nível? Cuidados primários. Se a faculdade for boa, se o curso de medicina for bom, esses que não conseguem fazer residência, uma especialização, eles podem fazer uma medicina de ótima qualidade no nível de cuidados primários. Isso é obrigação da escola. E esse é o grande detalhe. Eu acho que no empreendedorismo do estudante, ele tem que estar pronto para empreender também nessa área, que é de cuidado primário. Uhum. De preparar e de se articular para poder obter ali o seu sucesso profissional, né? Sim. Porque não adianta todos os 50 mil quererem ser grandes empresários na área de radiologia ou de hospitalar, porque não vão ser. Isso aí cada vez vai o número de indivíduos. Então, entender empreender como capacidade para colocar em prática a profissão que escolheu. Isso é perfeito, essa colocação, doutor Arnaldo. É saber que ele tem duas alternativas. E em ambas, ele pode empreender. Uhum. Uma é sair sem especialidade e ir trabalhar. É perfeitamente possível e necessário, muitas vezes. Uhum. Já várias pessoas com as quais eu convivo no meu Instagram dizem que ele, ao formar, ele tem que ganhar a vida para pagar, para ajudar o pai que gastou dinheiro com ele. Ele pode ser empreendedor em qualquer nível, Pode. mas ele tem que ter aquela formação, aquele espírito de saber como caminhar nesse território. Uhum. O outro que tem a oportunidade de fazer residência já é outra proposta. E depois que ele termina a residência, às vezes ele vai fazer uma super especialização. Uhum. Perfeito. A medicina vai ser extremamente subdividida em coisas específicas, cada vez mais restrita. E isso é necessário. Com certeza. Isso é necessário, porque há determinadas coisas. Um exemplo cotidiano hoje, que todo mundo fala nele, o cirurgião de robótica. Tem meia dúzia no Brasil, e não tem mais do que uma dúzia no mundo, né? Mas ele tem que existir. Porque há determinados momentos que não é um médico comum que vai saber manipular. É Da Vinci, né? Que chama o colega lá que. O colega que nos auxilia, o Da Vinci, agora tem uns chineses. Tem muitos concorrentes. Mas aquilo é necessário, porque a medicina mudou, progrediu, e cada vez ela precisa de ter pessoas diferenciadas para aquela parte naquele momento. Sim. Isso é a super especialização. A gente falava que isso era um mal, não é uma necessidade. Sim, com certeza. E até aproveitando, queria entender um pouco mais a trajetória de vocês no sentido de que, poxa, eu me formei. Aí depois você já foi direto montar um consultório, foi para residência, depois como é que foi até chegar na parte do livro, até chegar na parte da educação, e agora, né? Eu me formei e fui fazer residência médica. Na época era um pouco diferente a maneira da gente trabalhar e seguir o caminho da gente. Coincidiu na época que eu também fui trabalhar no estado, na época no Hospital
de doenças tropicais. Logo depois de um mês depois de Você estava formar. preparado para ir lá fazer aquele trabalho básico? Não, estava quase preparado. Então eu tive que Mas você ficou aprender. preparado depois de trabalhar algum tempo? Sim, porque aí eu fui. É a prática, né, doutor? Não adianta. claro. É a Eu fui prática. ser funcionário da antiga Ozego e trabalhar na HDT ao mesmo tempo que eu fazia residência de clínica médica. Que foram meus 2 primeiros anos. Mas tive que aprender aquele trabalho no Hospital de Doenças Tropicais trabalhando. E tive a sorte de ter colegas que eram também professores da faculdade e que me ajudaram. É o papel de preceptor, né? Que era o preceptor. Foi Um bom preceptor. É. Um bom preceptor. Então aquilo reforçou a minha formação. Bom, aí depois fui passar um período no Instituto Dante Pazanese para então terminar a minha formação em cardiologia, e aí a partir do dia que eu voltei, eu estava preparado. Fui abrir um consultório, fui trabalhar no Hospital Santa Helena e lá permaneci durante muitos anos, já trabalhando no nível terciário, né? Uhum. É porque aí o Arnaldo veio preparado para trabalhar com um grupo. Quer dizer, o cardiologista, o médico especialista, ele tem que ter um grupo. Não é? Ele não pode um trabalho isolado. E ele pôde fazer um grupo com ele, com atendimento de urgência, precorde, né, Arnaldo? Era o precorde. Pós-operatório, cirurgia cardíaca, hemodinâmica. É um conjunto que não funciona só com o hemodinamicista. Uhum. Não adianta. Um hemodinamicista dentro do hospital que não tenha junto clínicos, cardiologistas e outros, cardiologistas clínicos, ele não tem razão de estar lá. E como é que foi o início da sua vida, pai? A minha foi ótima. Primeiro, eu estava noivo e apaixonado. É preciso fazer esse preâmbulo, porque ele tem muito a ver com o que aconteceu comigo. Formei em 58, porque meu pai tinha passado uma temporada no Dante Pazanese, eu fui também lá no Dante Pazanese. Fiquei lá uma pequena temporada, uns 4, 5 meses. Para aprender um pouco mais de cardiologia, porque eu estava de olho lá no consultório do meu pai, que eu ia trabalhar com ele. Trabalhar junto, porque eu queria casar. E eu tinha que comprar os A móveis. motivação, tá vendo? Claro. Aí eu verifiquei que aquela clientela que meu pai repassava para mim não dava para eu fazer um pé de meia. O que eu fiz? Eu fui trabalhar na cidade que ele tinha trabalhado 20 anos, que chamava Badia dos Dourados, que não tinha médico. Eu pegava o Fordão dele, ele tinha um carro Ford, aquele Fordão preto, né? Antigo. O Arnaldo, acho que eu estou guiando o Ford, meu. Não, eu não sou dessa época, não. Isso aí é 1958, não tinha nem nascido. Não tinha, não. Foi em 58 que eu fiz isso. Aí eu ia trabalhar lá na quinta, sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo eu voltava. Domingo eu voltava. Num consultório preparado pelo farmacêutico da cidade, porque ele viu a oportunidade, ele era empreendedor, hein? Uhum. Ele viu a oportunidade que se ele colocasse um médico ao lado ali, ele ia vender mais medicamentos. E os mais caros. Não é verdade? Que era o prescrito pelo médico. E ele fez, e eu aceitei a parceria com ele, eu ia para lá, chegava lá, tinha um consultório, já tinha os doentes marcados. Porque ia lá, chegava, com certeza ele ficava na dúvida, paciente com pressão muito alta, para sessão de paciente com diabetes. Ele falava, Porque geralmente quem tratava era o farmacêutico, o cuidado primário era feito por ele. Isso, exatamente. Mas ele falou, é melhor o médico tratar desses, né? Aí ele falou, sexta-feira o médico chega aqui. Então eu chegava lá, já tinha uma Clientela pronta. Uma clientela pronta, particular, pagava um dinheirinho. Dava para Mas casar. veja só como esse mundo é. Quando eu cheguei, na primeira vez que eu fui lá, cheguei, parei o carro lá na porta, pus o jaleco, né? A figura do médico é muito importante. Pus o jaleco, fui lá para o consultório. Quando eu entrei, o farmacêutico falou, doutor, tem uma senhora aí querendo falar com o senhor. Falei, pois não. Aí ela entrou e falou assim, eu quero que o senhor vá lá ver minha filha, que ela teve um parto, mas a placenta não quer sair. Eu nunca tinha visto na minha vida um caso como esse. Mas o que eu tinha que fazer? Esconder debaixo da mesa? Não, eu tinha que enfrentar uma dificuldade.
peguei o que eu tinha? Uma maleta, um estetoscópio, um aparelho de pressão, e fui lá na casa E do o paciente. manual Merck. Não, esse eu deixei no consultório. O manual Merck era um tipo desse aí que tinha tudo. Tipo um Yellow Book. Aí o manual Merck era fantástico. Aí eu cheguei lá e era uma placenta retida mesmo. Eu fiz o diagnóstico clínico, você acha que eu ia... Eu fiz tudo, me tomei pressão, escutei o coração, enquanto eu pensava, né? Eu estava com o estetoscópio lá no peito dela, mas eu não estava ouvindo nada. Eu estava pensando o que eu ia fazer. Aí eu falei com a mãe da moça, falei, eu preciso ir lá no consultório, lá na farmácia, para ver os medicamentos que tem lá. Pensa que eu não tive uma saída, ou tive, não tive. Mas, na verdade, eu queria ir lá para dar uma olhada no manual Merck, para ver como é que tratava a placenta retida. Aí estava claro lá esperando manobra de Credé, ocitocina e tal. Eu nunca tinha feito aquilo, mas eu vi como fazia, fui lá na farmácia, ao lado, passei a porta, entrei na farmácia, falei para elas que eu precisava desses medicamentos, que a gente mesmo fazia as injeções. O médico fazia as injeções, era o papel dele. Fui, peguei o medicamento, cheguei lá, apliquei a ocitocina. Devia estar tremendo as pernas, né? Apliquei a ocitocina, fiz a chamada manobra de Credé, que você nunca vai ver falar isso. Não é no meu tempo também. Não, nem vai aprender isso, que isso não tem mais razão de ser. Só que tem que deu certo. Alguns minutos depois, começou a ter contração uterina e a placenta foi eliminada. Nossa. E eu fiquei famoso. Daquele dia em diante, quem ia lá consultar, falou, esse médico é bom. Porque ele atendeu uma moça lá e ele salvou a vida. Porque a gente tem que entender que a vida não é algo assim arrumadinha. As coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Não é. A vida é uma sucessão de coisas imprevistas. Por mais que você queira planejar a sua vida, Pedro, não vai acontecer tudo igualzinho, não. Vai ter que fazer capacidade de quê? De decidir na hora que precisar. Empreendedor. Justamente. E se reinventar em alguns momentos, né? Às vezes aquilo, olha, eu vou fazer isso, esse é o caminho que eu vou seguir. Opa, agora não está dando mais certo, eu vou precisar mudar. E vai empreender em outra direção, né? E vocês já imaginavam ali, poxa, você escritor, Nunca! editor, como é que foi isso? Não é assim que as coisas funcionam. Eu trabalhei durante 5 anos, o que eu fiz? Eu queria fazer carreira universitária. Aí eu fiz uma tese de doutorado. Aí eu planejei e executei. O material que o meu pai tinha era muito bom, com eletrocardiograma, Machado Guerreiro, né? Reação sorológica para doença de Chagas, uma ficha clínica muito boa. Eu vi que aquilo dava uma tese de doutorado. Aí eu já tinha planejado e executei. Outro comportamento. Para poder fazer a carreira universitária. Porque eu sabia que o título de doutor faria diferença na minha vida. Como o título de especialista faz diferença. Um para a carreira universitária, o outro para a prática médica. Legal. Então, o doutor Arnaldo já fez diferente, ele não precisou... O meu caminho foi outro, Ele não queria casar com hormônio, não tinha nada disso. E também Mas tinha uma não placenta. E o meu plano inicial não foi fazer carreira universitária, foi ser médico. Pois é, Então, uma opção. Eu fiz essa opção. Aliás, você trabalhou lá uma semana, mas falou, aqui não é minha praia. Fiquei lá um ano como preceptor da clínica médica. Aí falei, opa, tô indo embora. Porque meu trabalho é na portaria, é médico prático. E quando o senhor decidiu retornar? Não, aí fui trabalhar no Hospital Santa Helena, abri meu consultório e a minha vida foi evoluindo e, paralelamente, meu pai começou o trabalho dele com os livros de semiologia e quando foi já, depois de muitos anos, ele resolveu fazer um livro de cardiologia. E eu me interessei, participei de algumas coisas nessa primeira edição e falei, não, esse é um negócio que eu gosto. Então, a partir daí, comecei a aprender. E eu tinha um professor que era bom demais, né? E comecei gradualmente a aprender, a participar.
o trabalho nesse início era feito 100%, 99% pelo meu pai. Eu era um coadjuvante. Mas agora inverteu, hein? Agora inverteu. Aí, Agora com o passar dos anos... Agora ele tem que pegar 99% e deixar 1% para mim. Mas então, essa foi uma outra etapa, e aí eu achei que essa era uma coisa que me interessava. E algumas atividades acadêmicas dentro do próprio hospital, e depois trabalhando com os livros, e hoje eu tenho uma participação cada vez mais ativa e tomei gosto, né, por essa atividade editorial. E em relação, por exemplo... Eu empreendi nesse caminho. Sim, além do empreendedorismo. consultório. Justamente, na verdade, vocês deixaram, Isso é estão deixando um legado, empreendedorismo. né? Você vê um caminho, segue ele e conquista o espaço ali. E num determinado momento da vida, mudei um pouco a direção. Deixei de ser só médico para tentar e aprender a ser também editor de livros. Eu imagino que, principalmente na época do senhor, tem aquele medo. A minha época é agora, viu? Não, na época que o senhor está estudando fazer medicina tá ainda, bom. né? Mas relacionado um medo, por exemplo, o senhor, sendo poucos médicos ainda na região do senhor, começar a escrever, ter esse processo. Eu acho que é o medo de todo empreendedor ter a iniciativa, né? Como que o senhor fez, o doutor Arnaldo também, para passar esse medo e começar a pôr a mão na massa, digamos assim? Eu decidi e comecei a ler mais, comecei a estudar isso, comecei a ver o que o meu pai tinha feito, como ele fazia, e falei, vou andar nessa direção, vou empreender dessa forma agora, paralela ao meu serviço, meu trabalho de médico que atende pacientes. Eu vou contar para você que a minha carreira de escritor, ela começou por motivação que eu tive ao começar a ensinar semiologia. Junto com uma equipe muito boa, Dr. Jofo Marcon de Rezende, Dr. Anis Haas, trabalhávamos juntos na Faculdade de Medicina. Ela estava iniciando a Faculdade de Medicina naquela época. E nós verificamos que os livros eram antiquados. Tanto o brasileiro, que era o Vieira Romero, um famoso livro, que você ainda chegou a dar uma estudadinha nele? Eu fui da transição, a última edição do Vieira Romero, com aquela apostila que o senhor tinha feito do exame clínico. Pois é. Então foi isso que aconteceu. Eu verifiquei que os livros eram antigos, tinha um livro francês também que era muito usado, um livro espanhol. Mas aí, o que eu fiz? Eu reuni os professores e falamos, vamos fazer um material, não era nem livro que nós pensávamos fazer, vamos fazer um material para os alunos terem uma coisa atualizada. Dividíamos o trabalho, cada um ficou com uma parte, aí nós fazíamos a aula que ia ser dado, passávamos no mimeógrafo. Eles nem sabem o que é. Não, eu vou fazer um desafio. Você sabe o que é de mimeógrafo? Muitas palavras estou aprendendo aqui hoje. O mimeógrafo era sensacional. O mimeógrafo foi o primeiro equipamento que mudou tudo na comunicação escrita. Ele era o seguinte, ele era um stencil, que era um material que tinha gelatinoso. Você tirava a fita da máquina de escrever, deixava só os tipos, colocava igual um papel lá. E datilografava, não é digitar não, datilografava naquele material que ficava lá impresso. Colocava num rolo com um depósito de tinta e de álcool. Tinta e álcool. Nossa. Fazia uma bagunça danada e rodava Ia sair, e ficava ótimo. Aí nós distribuíamos para os alunos. Ia dar aula, chegava lá, distribuíamos a aula. A ausculta cardíaca, tinha todas as aulas. Virou uma apostila. Olha. Eu não pensava em escrever um livro ainda naquela época. Eu preparei um material para ministrar o curso. O livreiro da escola, toda escola tinha uma livraria médica, né? O livreiro da escola era um judeu, amigo do judeu, dono da editora Guanabara Cuca.
Aí ele foi ao Rio e levou a apostila e entregou lá para o amigo dele. Falou, essa apostila aqui lá em Goiânia, eles gostam muito dela. Aí o judeu pegou, deu para um outro judeu amigo dele do Rio, Tarantino, né? Para fazer um parecer. O parecer do Tarantino foi entusiástico. É muito boa, é muito boa, é muito simples, é fácil de ler. Nasceu o primeiro livro em 1980, que foi o Exame Clínico, aquele vermelhinho que você estudou dele, né? Mas esse trabalho foi antes, né, pai, de 80, porque em 80, quando eu entrei na escola, foi já aquele primeiro que você nem considera a primeira edição, o verde. Foi a iniciação do Exame Clínico, que foi condenado pela editora porque foi muito criticado, que foi considerado um meio livro e não um livro completo. E eu aceitei a crítica e ele saiu de circulação, E fez aí eu fiz um livro de fato, que foi a primeira edição do livro Exame Clínico. Sim, até aproveitando, né? Conta um pouco dos desafios que vocês vivenciaram na carreira, porque esse foi um baita desafio, né? E aí nós fizemos o livro foi um sucesso. Capa vermelhinha, né? Primeira edição, 1980. 1980, foi usado no Brasil inteiro imediatamente. Aí eu comecei a interessar para trabalhar em novas edições do livro. E o sucesso do livro foi a motivação para eu fazer a semiologia médica, que essa você conhece. Isso aí. A editora que falou, se o senhor quiser fazer um livro de semiologia médica para os estudantes brasileiros, nós fazemos um contrato com o senhor. E eu aceitei. Um desafio. Mas eu consegui fazer uma equipe com médicos de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, que foi a primeira edição da semiologia médica, que saiu em 1990. Aí já foi, vou dizer assim, a minha carreira consolidada como escritor médico. Legal. E que eu tive a oportunidade o ano passado, vocês devem conhecer, de trabalhar e terminar a 9ª edição. Então, que agora já é. Ele é que foi responsável pela finalização da 9ª edição. Quantos anos, pai, entre a primeira edição e a 9ª? Aí foi 90. Vixe, 25 anos. 35 anos. Mas já tinha vendido mais de 100.000 exemplares no Brasil, nos países da América do Sul, em Portugal, em Angola, Moçambique. Aí a 9ª edição foi completamente diferente. Você tem ela? Não, eu tenho ela online. A 9ª edição é um livro híbrido. É o primeiro livro híbrido do brasileiro que nós trabalhamos, né, Arnaldo, para colocar um formato eletrônico. Não é material suplementar, não. É QR Code. Você está estudando alguma coisa lá, você vê um QR Code, você pode fazer. Você tem casos clínicos, figuras, então você consegue entregar uma quantidade muito grande de informação associada ao livro. Agora essas coisas vão mudar, né? Então nós até tivemos conversando rapidamente lá aquele dia. Como é que vai ser daqui para frente? Essa é a pergunta. Nós não sabemos, né? Aproveitando e já falar do livro que o Dr. Arnaldo escreveu, Consulta de Excelência. Quer falar um pouquinho, Dr. Arnaldo? O Consulta de Excelência é um pocketbook, né, que a gente idealizou, que no fundo é um resumo de semiologia com dicas práticas para ajudar o estudante do 2º, 3º, 4º ano, carregando ele no bolso do jaleco, consultar algumas dúvidas, organizar o seu pensamento nessa primeira etapa do seu contato com o paciente, seja no ambulatório, seja na enfermaria, que essa organização ela já está pronta aqui e isso vai ajudá-los a fixar isso na sua cabeça até que isso faça parte da sua rotina, do seu dia a dia. Então isso é um pocketbook, é um resumo de tudo. E isso tem uma razão pedagógica muito clara, isso que o doutor Arnaldo. Qual que é o ato médico básico? É o exame clínico. O que você tem que fazer na sua formação médica? Em primeiro lugar, aprender a examinar os doentes. E aí é que foi a ideia do Dr. Arnaldo. Para ajudá-los a estruturar, acho que essa é a palavra, o seu ato médico básico ao longo da sua formação inicial. Porque depois isso tudo
automatizado, né? Uhum. Eu que tô no 3º ano agora, comecei ciclo clínico agora, né? As primeiras consultas, a gente fica ali meio nervoso, tá até meu amigo Eduardo aqui, que falou que Claro, realmente é um livro que, tanto para o estudante de medicina, até o recém-formado, né? Que tem aquela dificuldade. Eu gostei principalmente no inicial, como se portar primeiramente, olhar olho no olho, pegar na mão, porque a exatamente. gente não se vê Isso não mais é hoje em dia. fácil, isso não é E fácil. eu tentei, nesse resumo, estruturar isso. Olha, como é que é o ambiente, como deve ser preparado o ambiente, como é que você deve se portar, ou o que que você deve ter na sua mão para fazer aquilo. Então, é bem objetivo o que eu tentei transmitir nesse pequeno livro. E até aproveitando, né, quais foram os principais desafios de entrar nessa era digital? Pegar esses livros, colocar ali no digital para vender, ter o Instagram e tudo mais. Como é que vocês Não venciam vende isso? um e-book. Não tem nenhum sucesso ainda. O mundo digital ele está muito restrito ainda a alguns guetos, algumas partes. Por exemplo, na informática. Mas os médicos leem e-book, cara? Não. O e-book, vamos diferenciar os médicos, os jovens médicos, os estudantes de Vamos fazer um medicina. teste. Você já leu algum e-book? Realmente, hoje em dia, o que eu creio que todo mundo usa como estudante de medicina, até recém-médico, é a IA, né? A inteligência artificial hoje em Cara, dia mas isso tá... é outra Esse conversa. esse é bem Outra recente. conversa. Mas a minha pergunta é, doutor Selmo te perguntou, você tem o semiologia? É, Não, mas você estuda nele. isso. E como é que você estuda nele? Igual a gente falou, pelo e-book. No caso da minha universidade, por exemplo, tem a minha biblioteca, né? Então Aí esse você é... chegamos no ponto. Então, o que Explica, ocorre? porque isso é a chave hoje. É a chave. É o acesso aos livros através de plataformas. Então, Uhum. a minha biblioteca é a maior que tem no Brasil, ela é uma associação de várias editoras lideradas pelo Grupo GEM e que oferece livros, os mais diversos do catálogo deles, em que você pode acessar a parte que te interessa. Então, esse é um dos caminhos que a produção médica, a produção de livros técnicos, está buscando seguir para poder sobreviver. Uhum. Porque é preciso, quando você escreve um livro, a ideia é que as pessoas leiam, utilizem e estudem. Uhum. E até pouco tempo atrás, isso era feito no livro físico. Você carregava ele, anotava, mas isso está mudando por várias questões, né? E a minha biblioteca é uma iniciativa, não estamos falando de IA, mas de acesso a esses livros, e você vai ter a possibilidade de buscar o que você quer. Então, acho que no mundo atual é uma alternativa. Nós já O que eu vimos estava isso. falando era Nós já outra vimos isso. questão, que é um problema, que é muitos estudantes hoje têm PDFs de muitos livros que E é um velho, produto às vezes livro e às vezes edições tem antigas. atualizado, mas não é um produto pirata, o que não tem sentido, Em né? outras palavras, é um roubo. Uhum. É um roubo intelectual que pode dar até cadeia. Mas que Uhum. virou a regra, não é exceção. A gente vê os drives hoje em dia, né? Com aquele tanto de livro pirata, às vezes. Livro, Pois é. curso online e tudo, né? Mas isso aí não tem diferença nenhuma do escândalo do banco Master Master. do Borcaro. É a mesma coisa. É criar um sistema de enganação. Uhum. É isso, é a mesma coisa. E isso é o mal del siècle, como diz os franceses. É o mal do nosso século. Uhum. É a falta de justiça, é a falta de ética, é a falta de honestidade, que está contaminando tudo. E isso, qual é o resultado final disso? Eu tenho uma opinião, eu já falei várias vezes com o Arnaldo. É um retrocesso civilizatório. Em vez de nós progredirmos, a civilização que nós estamos vivendo, ela vai regredir.
E não será a primeira civilização que regride e desaparece. Basta estudar um pouco de história. Vocês vão conversar lá dos hititas, dos egípcios, de todos, vão verificar que ela foi avançadíssima, aquela civilização. Alguma coisa aconteceu que ela retrocedeu. Nós estamos passando por um processo de dissolução da civilização. Por causa... Aonde vai isso chegar? Ninguém sabe. Com Qual que certeza. vai ser o papel da IA nessa próxima etapa? Não sabemos, mas que vai ser protagonista, vai. Tudo depende hoje de IA. Tudo. Tudo. É. A conversa ficou meio pesada, né? Mas isso é o que nós precisamos conversar. Nós, professores, médicos, estudantes, comunicadores, nós precisamos ter clareza para nós nos posicionarmos no que nós queremos que seja bom para nós, para os nossos pacientes, para nossas famílias, para nós todos. Justamente. Não é? Isso é. Para a nossa sociedade, Pra né? nossa É o sociedade. nosso papel. É. E o Como livro vai empreendedor. desaparecer? Não vai, porque a minha biblioteca ela é toda baseada em livros. Uhum. Ninguém escreve nada direto para a minha biblioteca. E a IA, o que a IA faz? Ela pega livros, artigos científicos, informações e resume baseado em algoritmos, em dados probabilísticos e entrega aquilo lá. Então, para que o médico, para que o estudante utilize a IA como uma ferramenta para fazer diagnóstico, para lidar com o paciente, ele tem que ter o conhecimento básico, ele tem que ter a capacidade de analisar criticamente o que ele está fazendo. Com certeza. E eu acho que a IA ela ainda não consegue fazer isso. Tá bem longe. Né? Para mim, até o ChatGPT ele regrediu ao invés de evoluir, sendo bem sincero. Eu não concordo com você, não. Eu trabalho no chat GPT todo dia. E E não é só no chat GPT, né? Eu trabalho no chat, no Gemini, no Claude e no DeepSeek. Mas se a gente pensar na nossa área específica, né, nós temos, por exemplo, o Open Evidence, que é uma inteligência livre e que ela foi treinada com todo o arquivo do JAMA, todo o arquivo do New England Journal of Medicine, todo o arquivo da American Heart Association e inúmeras outras sociedades. Então, e foi desenhada de forma tal que ela te dá informações muito melhores do que o chat, do que o Claude, do que são genéricos. Então, e o que nós estamos vendo hoje é a ponta do iceberg. Isso. A inteligência artificial está lá na frente. Ela não está aplicada no dia a dia. Então, quando você vai lá para o Napa Valley, não, para o Vale do Silício, estão em outro mundo já. Com certeza. Mas é irreversível. A entrada da IA em tudo aqui, no seu estúdio, na medicina, no consultório do Arnaldo, nos hospitais, é irreversível. Não tem solução, nunca uma descoberta científica retrocedeu. Ela sempre avançou. Descobriu a fissão do átomo, fez a bomba atômica. Descobriu a eletricidade, tudo passou a depender da eletricidade. Então, a inteligência... Começou com a roda. Foi, a roda e o fogo. Não é? Vive sem roda. O estribo, você sabe que o estribo foi uma das revoluções nas guerras? É mesmo? Os caras andavam a cavalo com os pés pendentes e aquela lança não tinha nenhuma firmeza, né? O cara dava a lança, mas ele podia cair. A hora que um cara bolou lá, firmar o pé, que foi o estribo nasceu antes do arreio. Eu achei sensacional essa parte da história. Empreendedorismo isso também, né? É sensacional. Fazendo novo. Foi revolucionário. Exato. O cara que fez o estribo mudou a guerra. E é um empreendedor. Ele descobriu algo que precisava ser feito. Empreendedorismo não é uma novidade. É muito de superar os desafios, entender quais são as problemáticas vivenciadas, né? E queria até entender um pouco também a respeito da trajetória de vocês, a partir da representatividade dos médicos, de formação das academias e assim por diante. Como é que foi isso ali no início? Teve uma certa resistência? Teve algum desafio? Foi assim, não, foi tranquilo, é isso, a gente quer... A minha participação em sociedades médicas, tive a oportunidade de ser presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia,
depois passei um período na diretoria financeira da Uhum. Sociedade Brasileira, e aí decidi que também não era um caminho que me interessava muito, porque para que seja bem feito exige dedicação e te toma um tempo importante do seu dia a dia. Mas foi natural, não fui atrás disso, foi aparecendo o meu trabalho junto com os colegas e algum colega me sugeria como líder de uma determinada situação, eu acabei chegando lá. Então foi um processo muito natural, foi dentro da minha convivência diária, do meu trabalho, que acabei chegando então, nessas lideranças. Fui presidente do Congresso Goiano de Cardiologia, então foi um trabalho que foi uma situação muito natural. As Entendi. sociedades são necessárias, né? São agremiações, são um conjunto de pessoas que têm a mesma formação básica e que têm os mesmos objetivos e que ajudam a organizar os conhecimentos e, inclusive, a prática médica. O Arnaldo trabalhou na diretoria da Associação Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira, Sociedade. SBC, né? Sociedade Brasileira de Cardiologia, fazendo muitas atividades lá, a digitalização, né, que é o trabalho mais importante que eles Foi fizeram, que nós a implementamos naquela digitalização época. de todos os Hum. artigos publicados nos arquivos brasileiros de cardiologia. Isso foi um avanço muito grande, que as sociedades podem fazer, isoladamente ninguém faria. Então, elas são necessárias. Associação médica, conselhos, sindicatos, elas são necessárias. Elas nascem geralmente na hora certa. As pessoas, alguns se interessam por ela, outros não. Tem resistência, tem apoio, é como tudo na vida. Não é tudo arrumadinho, não. Vou fazer a sociedade e vai dar tudo. Não, Eu não é vou ser É. presidente da sociedade, todo mundo vai apoiar. Não é. Não, não é São, assim, você não. representa um conjunto de ideias que, às vezes, naquele momento é o que prevalece. E aí você acaba, Mas por elas são importantes. circunstâncias da vida, Elas são importantes, né, Arnaldo? As associações são fundamental. importantes. É por isso que eu apoio as ligas acadêmicas. Uhum. Eu não canso de falar. Ligas acadêmicas precisam ser 30, 40 dentro de uma faculdade, porque aí o ensino vai melhorar. A gente até mesmo, né? O Pedro tá tomando frente do movimento médico empreendedor. E a É gente. uma liga de empreendedorismo, perfeitamente. É uma liga. A liga de espiritualidade, a liga de semiologia. Tem centenas, milhares de ligas no Brasil, mas eu ainda acho pouco. Eu acho que Com elas têm um certeza. papel muito importante. Vai conhecendo cada área, né? Para especializar, às vezes, no futuro, olhar. É para Assim por tudo, diante. elas não têm assim algo específico, elas são oportunidade para aprender, ensinar um pouquinho e fazer, inclusive, conhecimento novo, para fazer alguma Congregar, pesquisa. né, formar grupos e relacionar-se, né? Então, Aprender a gerir, né? é, Igual o senhor foi do ensino, né? Gestor do ensino, que o senhor falou. foi diretor da Faculdade de Medicina É, nessa época. mas no caso da liga que o senhor Ali eu fui participou, coordenador docente, como se chama. coordenador Eu docente. sempre achei que o professor não tem que se meter na língua, não. Na liga é dos estudantes. Uhum. Uhum. Mas quando eu fui diretor, eu propus no Conselho Departamental que aquela carga horária que você gasta lá, você faria relatório e entregava para a secretaria da faculdade e ela anotava como carga horária. E eu disse na época que eu defendi, mas fui derrotado. Você pensa que a gente só tem vitória? Não, pelo contrário, eu tive muitas derrotas na minha vida, mas nenhuma delas me criou dificuldades para Criou superar. casca, né? Como se Não, diz. não teve problema, não. Muito bem. Mas eu até hoje continuo achando que devia colocar as ligas acadêmicas dentro do currículo, dentro da estrutura, sem interferência de diretor ou de professor na organização e nos objetivos dela. É atividade estudantil. Uhum. Se o professor começar a botar o bedelho dele lá, aí perde o sentido da liga. Nem dá chance de ser empreendedor, né? É de gerar criatividade, dele ser proativo ali e fazer as coisas acontecerem, né? A gente vê hoje em dia muitas estudantes, né, da área, às vezes que não procura, igual o senhor falou, fazer uma liga,
ou escrever, fazer uma iniciação científica, fazer um artigo, né? E às vezes vai muito ainda naquele requisito do dinheiro, né? Falando, não, médico é a profissão. O senhor acha que ainda Não é isso? não é, tem muitos estudos. Sabe quantos médicos no Brasil tem? 600 mil, 600 né? mil Não, já. Já tem Já? 600 mil. 600, Quantos que são aqueles que ficam remunerados em nível mais alto, comparável com gerentes, com superintendentes? Uma parcela de 10 a 20%. Uhum. Isso na melhor das hipóteses. 10 a 20%. Aquele estudo feito pela Faculdade de Medicina de São Paulo, junto com, E parece... o que você acha que é o problema disso? Por que não aumenta esse número e assim por diante? No momento aqui, número de De médicos mais porque bem-sucedidos, assim. tem uma formação ruim, um mercado que não absorve o que está acontecendo na formação, porque as faculdades de medicina se transformaram em empresas altamente lucrativas, mas sem nenhum critério para funcionar. Então, uma série de fatores negativos levou a isso. Uhum. Um grande número de médicos aí sem poder. Quando você tem um número muito grande, você vai para aquela lei que não tem jeito de mudar da demanda e da oferta. Uhum. Então, se a oferta vai aumentando muito, vai saturando o mercado, a demanda diminui, a remuneração diminui, tudo fica diferente. Então, isso aí aconteceu já em outras Em outros profissões. países, em E, outras profissões. por exemplo, na Argentina tinha um número de médicos tão grande há alguns anos atrás que era comum um médico ser chofer de táxi, agora Uber. deve ser de Uber, né? Hoje diz que tem médico que trabalha como Uber, né? Tem é muito. E não é só no Brasil, não. Em vários outros países. Eu vi uma referência na Itália. A Itália também teve uma explosão do número de médicos e eles passaram a não ter rendimento necessário para viver. Foram ser motoristas de Uber. Então, o que acontece? É o mercado desorganizado. E você Não é acha... isso que acontece quando desorganiza o Uhum. mercado? Uhum. É isso que acontece, está acontecendo. E na visão de vocês, o médico que ele quer mudar esse cenário dele e assim por diante, o que ele precisa fazer? Aquilo que nós começamos a conversar, né? Ele tem que estar lá querendo ser médico, ele tem que estar preparado para estudar, ele tem que estar preparado para praticar e ele tem que ser empreendedor de alguma forma, empreendedor no sentido de estar buscando formas de melhorar esse preparo e essa sua participação no dia a dia da formação dele mesmo. Sabe o que um médico amigo meu, certa ocasião, me falou? O que era o vestibular de medicina? Um naufrágio organizado. Salva-se quem puder. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Uhum. Formar 30 mil médicos é um 50 naufrágio. mil, Hoje é 50 um mil. naufrágio. Porque está cansado de saber que não tem residência, está cansado de saber que não há possibilidade de formação adequada para todos. E isso vai continuar assim até que apareça de novo o Flexner, né? O Abraham Abraham Flexner Flex, brasileiro. que revolucionou o ensino no Canadá e nos Estados Unidos, fechando escola, obrigando a ter laboratório, a ter hospital. Isso foi em 1910. Isso foi assim, ele recebeu a incumbência do governo americano e canadense para estudar e filtrar, deixar funcionando. Eu acho que eram 400 na época. Era um número menor do que temos no Brasil hoje. E foram cortadas metade das vagas e até hoje permanece o mesmo tanto. Será que nós vamos chegar nesse ponto? Decisões difíceis. Eu não sei qual vai ser o resultado final Futuro e muita desse coisa. estado de coisa. Eu não sei. Não. E eu lamento que esteja acontecendo. É triste ver um estudante após 6 anos em uma escola que ele pagou de 10, 15 ou 20 mil por mês, em que a família se sacrificou para pagar aquela mensalidade, ele forma e tem uma grande decepção ao querer exercer a profissão médica. Isso é tremendamente triste. Isso aí, para mim, me atinge emocionalmente. E de saber que tem jovens terminando e sem poder trabalhar.
ou trabalhando em condições tão ruins que eu fiz até uma vez uma mensagem aqui que deu muito o que falar, que um médico do interior mandou para mim um vídeo mostrando que ele trabalhava num posto de saúde no interior do Nordeste e a receita dele estava grampeada com o santinho do vereador que arranjou emprego para ele. Nossa. Para mim, isso é o exemplo mais cabal de que as coisas estão erradas. Não é. Ele não podia depender daquele vereador para poder garantir o emprego dele. E ele lá disse, se eu não fizer isso, eu perco o emprego. Então nós temos que olhar esse lado negativo, esse lado negro, esse lado feio. Não é só... E é imprevisível aonde nós vamos chegar, porque é aquilo que nós falamos, 50 mil, uma parte metade no máximo vai ter residência, no outro ano mais 50, e outra metade em residência, e uma parte dessas residências são mal dirigidas e não vão formar, não tem elas nem são ocupadas, essas vagas. Então nós vamos chegar num momento que você vai ter um estresse completo, um número imenso de médicos, um número de vaga limitado, e algo vai ter que ser feito. Remuneração lá embaixo. E o que foi feito pelo Conselho Federal de Medicina, eu sou radicalmente contra. É fazer um exame depois que os médicos saem para ver se autoriza ele a trabalhar como médico. Tá castigando a vítima 2 vezes. A primeira vez é que ele estudou na escola, pagou caro. A segunda vez é não poder trabalhar. Eu falei claramente isso um dia e acho que os meus colegas que ouviram não gostaram muito não, porque eles participam do conselho, que é uma medida completamente equivocada. Ela não vai melhorar nada, ela só vai aumentar mais problemas, infelicidade, que eu nem sei até onde vai chegar. Eu fico realmente... para dizer a palavra certa, revoltado contra uma atitude como essa, a incapacidade. Quem tem que ser avaliado não é o médico recém-formado, é a escola dele. É ela que tem que ser punida, ela que tem que ser mudada, não é o jovem médico que saiu mal formado. Eu creio até, por exemplo, o ENAMED, acho que o senhor ficou sabendo. É o ENAMED, eu li aquele relatório demais. Porque o ENAMED, ele vai classificar aquela faculdade, aquele estudo, aquele ensino, colocando uma nota, né? Mas vai colocar os alunos como se fosse aquilo. Pois é. Porém, os alunos, por exemplo, tem muita gente que às vezes pegou, não teve aquele preparo, igual o senhor falou antes, ou também, por exemplo, tem faculdades que fizeram greve por causa do ensino, fazendo o quê? Zerando aquela prova. Não... colocando nada no gabarito. Aquilo deve ser completamente abandonado. Eu fui membro do Comitê de Avaliação de Escola Médica do Ministério da Educação na década de 70, 80, indicado pela Associação Brasileira de Educação Médica, eu, o Adib, o Mário Rigato e o Aldo Junqueira da outra. Nós fomos a muitas escolas, não é fácil avaliar uma escola. Não é fácil. E não é fácil mudar, porque os nossos relatórios não adiantaram nada. Elas foram para a gaveta do ministro e não deu em nada. Tanto é que nós 4 pedimos demissão e eu nunca mais aceitei ser comitê de nada do MEC, porque lá nós não temos voz. Lá quem fala mais alto é o deputado federal ou senador que vai lá, conversa com o ministro, ou seja, com quem for, e a decisão não é baseada em critérios nenhum, só interesses eleitorais, só, mais nada. É até difícil a gente comentar depois, né, mas lembra muito de George Walsh, eu sempre confundo como é que fala o nome dele, mas ele conta, né, a respeito justamente do interesse próprio, né? Enquanto você não sobe até aquela posição, é um interesse coletivo. Depois você sobe, é você se manter ali. No livro A Revolução dos Bichos, né? Então a gente vê isso muito na prática e é bem complexo. Eu leio 2 livros por semana, sabe? Essa semana eu comprei 2. O 1984, do George Orwell, e o Admirável Mundo Novo. Porque os 2 tratam do mesmo assunto. E que está acontecendo agora. Exato.
Eu resolvi reler os livros, que eu li eles há 50 anos atrás, até eu lembro mais direito. Mas eles são preditores do que está acontecendo agora. Preditores com clareza total. Aí eu resolvi ler os dois juntos para entender melhor o momento que nós estamos vivendo. Sim, com certeza. E eu acho que a gente tem que ser muito protagonista. O fato da gente tá batendo muito nessa pauta é isso, trazer o médico para ele ser protagonista. Acho que ele esqueceu um pouco dessa função como agente. Ele ainda é a maior autoridade na área da saúde que Tem que se tem. ser, né? Ué, E ele tem que realmente exercer ali seu papel de falar, de ir ali, fazer as coisas acontecer e assim por diante. A nova geração, eu percebo que já vem fazendo acontecer, tem se movimentado a respeito disso, né? A gente tá até aqui com o Eduardo, ele vai fazer um Congresso Brasileiro de Habilidades Médicas, né? Que vai falar muito sobre empreendedorismo, Eduardo. Dispositivo. Dia 17 ao dia 19 de agosto, Coban. Depois a gente vai colocar ali no... Falei correto? Isso. Coban. A gente vai colocar também na descrição do vídeo para eles vão trazer, né, muito essa questão aonde habilidades que o médico precisa exercer, a função dele como Tem que saber, protagonista. tem que ter habilidade clínica. Tem que ter habilidades Não clínicas há e de dúvida. vida, né? Tem que saber relação médico-paciente, tem que entender e tem que saber empreender. Eu acredito assim, como empreendedor, o médico ele tem algumas coisas que ele aprende, ele é forçado, na verdade, a aprender e ele consegue fazer. É forçado, não tem na outra marra, palavra. né? É na marra. Por exemplo, eu não vejo outro profissional que tenha capacidade de trabalho como do médico. Quantas horas você acha que é a média de trabalho dos médicos brasileiros? Tem estudo sobre isso. Acho que, se eu não me engano, mais de 48 horas. 60 horas 48 semanais. horas, você está E confundindo. agora tá a luta para Na os semana. 6 por 1, para ser 5 por 2, não é? Uhum. Os médicos toda a vida é 7-0. Eu tenho 65 anos, eu acho que eu não me lembro a semana que eu trabalhei menos de 70, 80 60 horas. horas é a média de trabalho no Brasil. Então, não tem preguiça de trabalho, nem então de fazer as coisas acontecer. É necessidade. Para fazer um orçamento que equivale à vida que ele deseja ter, o mínimo. Uhum. Tem que trabalhar 60 horas. Tem uma parcela que eu acho que o Arnaldo está nela, né? Que já tem uma experiência grande, um renome. Então, ele não é um exemplo da maioria. Ele é um exemplo Mas mesmo assim, eu não trabalho menos de 60 horas, nunca. É acostumado a trabalhar de 12 em 12 horas. O senhor é especialista ainda, com seu consultório, né? Tudo certinho. Imagina alguém que está no início da carreira agora, vivendo de plantão, em cima de plantão. E acaba que forma também e não sabe de muita coisa que precisa ser logo ali no início. Por exemplo, hoje a maioria é regime CNPJ, né? Não sabe como fazer, como é que funciona. Outras questões que a gente vai ter que depois depois discutir, porque é um tema bom. Muito bem. O médico deixou de ser médico liberal na hora que ele aceitou CNPJ. Aí ele é um empresário dele mesmo. E não sai preparado para isso. Ele não tá preparado. E aí eu já vou até aproveitar, né? Já que a gente puxou uns patrocinadores aqui do podcast, é a Altmais, que é uma empresa de contabilidade, trabalha com a parte de NPI, que é outra coisa também que o médico muitas vezes não sabe, que ele precisa proteger o nome dele ali, as obras que ele faz, né? Então, se você tem interesse, se você é médico, né? E precisa de uma empresa de contabilidade, assim por diante, ou uma proteção do seu nome, assim por diante, com o NPI, a gente vai deixar aqui um link para você acessar, deve ter um QR Code que vai aparecer aí, para você acessar a Altmais e conversar com o pessoal. Eles são focados nessa área médica. Então, se você precisa de alguém que entenda a respeito do que você está passando, contacte eles. E até continuando, a gente já está se aproximando ao final, né? Nós vamos chegar até 6 horas, falta 2 minutos. Nem imaginava que ia ser tudo isso. Eu falei pro Pedro que seria no máximo 1 hora, para ser bem sincero. A conversa tá tão boa, né? Mas depois na editoração não aproveita nem a metade. Não. É assim mesmo. Mas quando vai fazer um filme, que eles fazem aquele copião, a primeira dele, chega a dar 24 horas de filme, né? Filmado, e teve um diretor meio maluco lá na Espanha, o Almodóvar, que ele não quis cortar, deu um filme que durava um dia. Sei lá. Tinha que fazer realmente a sequência. Aí ele filmou tudo que filmou. Aí não tem fica difícil. Aproximando do final, né? Eu queria fazer uma pergunta assim, o que você, olhando para o passado,
o que que você falaria pro Arnaldo, pro Selmo Porto, lá de trás? Para mim, lá de trás, eu Uhum. falo, você não muda nada, cara. Porque a minha vida, eu fui um privilegiado com relação à minha profissão, com relação à minha família, com minha relação dentro da sociedade. Não muda nada. Eu estou muito feliz com a trajetória da minha vida. Eu É muito- também falaria exatamente a mesma coisa. Eu acho que a vida que eu tive, o caminho que eu trilhei ao longo desses anos e até onde eu cheguei, não mudaria nada, nada, nada. Acho que sou feliz com tudo que eu fiz e aonde eu consegui chegar. Atingir minhas metas, né? Bacana. É. E se fosse para deixar uma mensagem para esses futuros formandos, eu, por exemplo, restante do pessoal, os médicos do futuro, o que vocês falariam para essa nova Vou repetir população? para você mais uma vez. Aprenda a fazer uma consulta de alta qualidade. Só isso. No momento que você souber fazer uma consulta de alta qualidade, que se você souber usar essa consulta de excelência, você tem pelo menos meio caminho andado. Aí o resto é você que vai se virar para ver qual é o que vai conseguir. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é: aprimore a sua técnica sem deixar de ser um indivíduo humano e de saber que você está lidando com pessoas, que as suas angústias, os seus problemas vão muito além do que ele está te falando ali naquele momento. Eu acho que essa é a mensagem que eu daria para cada estudante, para cada médico recém-formado. Exato. Eu acho que até um insight do podcast, né, é fazer. Uma das coisas que o futuro, né, que eu tiro aqui de insight, é que a próxima geração eles têm que ser pautado em execução, em fazer, em resolver problemas, superar obstáculos. Isso mesmo. Isso Muito mesmo. bem. Então, vamos para finalizar, eu quero agradecer vocês a oportunidade para eu Obrigado. expressar aqui algumas ideias, alguns pedaços da minha história. Não sei se isso tem proveito para alguém, mas de qualquer maneira eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Tem muito proveito. Eu também gostaria de deixar meu agradecimento a vocês dois, ao Vitor, ao Pedro, a toda a sua equipe aí, e colocar-me à disposição para novas conversas e projetos juntos. Já comenta com o pessoal como é que eles te encontram para acessar os materiais então que eu você vou vende, aproveitar assim e por diante, né? fazer um marketing do meu Instagram. @professor Selmo Porto. Eu já estou querendo chegar no 250 mil. Ó, Estou lá por perto. @professor Selmo Vamos Porto. colocar aqui E para o tem pessoal também o acessar. nosso YouTube. YouTube, que depois vou pedir ao Vitor e ao Pedro que coloque o acesso ao Porto, e Porto é um projeto nosso também dentro do nosso nossos meios digitais, e meu Instagram, que é Arnaldo Porto, @Arnaldo Porto. Bacana. O YouTube, eu acompanho de perto o que o Dr. Arnaldo está fazendo. Ele está... não é repetindo o que tem nos livros de medicina, ele está mostrando a experiência dele em relação com as coisas do cotidiano. E nós estamos levando nesse YouTube uma mensagem que não é só para o estudante de medicina, na verdade é para os nossos pacientes também. Legal, muito bacana. super interessante. Já vou seguir lá. Então, né, já finalizando, também agradecer a Optimize. Então, se você... Perdão, até confundi aqui. Corta, né? Felizmente é contigo, né? Então, a gente agradecer a Optimize e agora também agradecer a Óptima Saúde lá de Rio Verde. Então, se você é médico e pretende ir para Rio Verde, tem alguma especialização, contate eles, que direto eles estão precisando de médicos. Então, no mercado onde está muito difícil conseguir plantão e assim por diante, seja especialista ou não, então eles estão ali abrindo a porta. A gente vai colocar aqui o contato deles também para você que tem interesse em estar trabalhando em uma clínica, você que tem especialidade, clínica geral, está começando a carreira, então ali tem bastante oportunidade para vocês. A gente vai colocar aqui o contato deles. E
E fico muito feliz mesmo de trazer vocês dois no primeiro episódio, né? A gente fica até meio nervoso, além de ser o primeiro, ainda Pessoas tão ilustres, né? tão ilustres, né? Se tornaram realmente, deixaram um legado, construíram um legado na medicina, na área de cardiologia, no geral, né? São exemplos de pessoas, de médico e de empreendedores, pessoas que fizeram a diferença. E, por fim, tem alguma dúvida final, Pedro? Realmente não, e quero agradecer também. Eu, como sou um estudante de medicina, novamente falando, tá na frente de pessoas tão importantes assim para a medicina e para o futuro dela, realmente é uma oportunidade assim que eu achei da minha vida muito interessante, né? E eu tenho certeza que esses ensinamentos, essas questões para o nosso futuro como acadêmico e como formando, realmente irá ajudar a gente. Muito obrigado mesmo. E já deixa uma mensagem também para o pessoal que quer conhecer o Movimento Médico Exato. Empreendedor. Começamos, igual o Vitor falou, nosso primeiro podcast. A gente vai lançar nosso Instagram chamado como que é mesmo? @Movimento Empreendedor. Movimento Empreendedor. Vamos deixar diversas dicas sobre como empreender na medicina, trazendo entrevistados de grande renome, igual o Dr. Selmo Porto, o Justamente. Dr. Arnaldo Porto. Não perca que realmente vai ser um movimento, creio eu, que não só em Goiânia, mas para o Brasil inteiro, né, Vitor? Justamente, o intuito do movimento, ele não é trazer aquela visão do médico se tornar o dono de uma empresa, mas trazer quais são os comportamentos, quais foram os desafios e como é que ele superou aquele desafio, porque às vezes, né, o que falta é isso, poxa, eu tô ali com um desafio, como o doutor Selmo mencionou aqui, a mulher tá com a placenta aqui e eu não sei o que fazer. Então eu vou olhar atrás, vou correr atrás de informação para então resolver esse problema. Então é trazer realmente insights, apoiar outros projetos de empreendedorismo na área médica. Então a gente é mais realmente um movimento que apoia outros movimentos e quer construir junto médicos que transformam o futuro, que empreendem na própria carreira e ajudam mais pessoas. E por fim, né, esse é um podcast do movimento, da Doutores de Valor, e a Doutores de Valor, que é uma empresa onde a gente acredita que para mudar a sociedade a gente precisa partir da educação. E como você falou, Dr. Selmo, Dr. Arnaldo, as coisas não são retilíneas, né? Eu tinha um outro projeto de vida, fui parar na área da saúde, já tem mais de 5 anos, Pois é. e desde então ajudo médicos a construírem seus cursos, né? A construírem mentorias, imersões. Inclusive, a gente tem uns projetos de imersão muito bacana, e eu gosto muito do formato de imersão, porque é prática. Você leva outro médico para trabalhar junto e aprender na prática como isso deve ser feito. Então, se você está pensando, ou se você às vezes até tem dúvida, né, do que eu posso fazer, porque nós ajudamos, pegamos na sua mão para ajudar você a construir o seu curso, a sua imersão, e do início até a parte de gestão mesmo, de comercialização. Do início ao fim, como se diz. E voltando aqui, gostaria de agradecer vocês, pessoas ilustres, novamente. E vamos deixar todas as marcações. Alguma mensagem final? Ok, apenas Ok, muito obrigado. De nada. Obrigado por vocês. Até mais. E sigam, compartilhem, né? Esqueci dessa parte. Sigam, compartilhem o podcast DVCast. Tchau, tchau e até mais.